Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele é super especial, tá? Porque ele é um convite, inclusive um convite do professor por trás daquele periodontograma online, o PerioChart, que nós utilizamos bastante na periodontia para acompanhamento de evolução do caso do paciente, para ter uma visão um pouquinho mais ilustrativa da situação de saúde periodontal desses pacientes. E o porquê que eu resolvi trazer esse vídeo? Esse mesmo criador desse site, o professor Christoph, ele vai lançar a versão 2.0 e ele me convidou para fazer um tutorial em português para que os brasileiros possam ter acesso. Inclusive ele vai deixar o link desse vídeo disponível no site e saberem como utilizar essas novas ferramentas que irão surgir. Vai ser uma atualização super bacana, a gente vai conversar sobre todas as funcionalidades que irão surgir a partir dessa nova versão. Vocês vão perceber que o vídeo ficou um pouquinho longo porque realmente é muita coisa que mudou e que vai ajudar a gente demais durante o registro do periodontograma, tá? E eu quis trazer com riqueza de detalhes. Esse site ele vai ser lançado no dia 12 de maio, então no dia 12 desse mês, e coincidentemente é o Dia Mundial da Saúde Gengival, The Young Health Day. Não sei se vocês já sabiam, coincidentemente também o Dia das Mães, tá? Então vai ser um super lançamento que vai trazer algumas novidades pra gente no campo da periodontia, que vai facilitar bastante o nosso dia a dia clínico. Vocês vão perceber que muitas coisas vão estar muito mais ilustrativas e fáceis de serem demonstradas para o paciente, porque justamente a proposta dessa nova versão é facilitar essa comunicação interprofissionais, então a troca de informações entre diferentes profissionais, certo? E também como explicar para o paciente o que quer dizer do ponto de vista clínico uma doença periodontal, o que ele tem, como que ele vai conseguir perceber a importância desse tratamento e como que ele pode contribuir também, porque a gente sabe que no tratamento periodontal o paciente ele assume um papel de protagonista mais do que qualquer outro tratamento, então é preciso que ele compreenda a importância disso. Beleza? So, Christoph, I would like to thank you for this invitation. I'm so excited to share this with my colleagues. So, let's go to the video. Pessoal, antes de a gente explorar a plataforma, o PerioChart 2.0, a nova versão, vamos ver o que mudou de fato. Já adianto para vocês que muita coisa mudou, inclusive coisas excepcionais, tá? Que vão ser de grande ajuda para a gente. É claro que eu brinquei um pouquinho aqui antes de começar. O Christoph me passou alguns materiais também para testar essa plataforma com vocês. Esse link aqui ele não está acessível ainda, tá? Como eu falei com vocês no início do vídeo, essa versão ela vai ser lançada no dia 12 desse mês, que é o Dia Mundial da Saúde Gengival. Não sei se vocês já sabem, tá? Coincidentemente no Dia das Mães também, tá? E vai ser um grande presentão para nós que trabalhamos com periodontia, tanto na graduação como depois da graduação também. Então vale para os profissionais formados, tá? Então, sem mais delongas, o que mudou do PerioChart que a gente já conhecia para esse de agora? A primeira coisa, pessoal, que está aparecendo aqui na tela para vocês, eu achei muito interessante, é que agora vai ser possível não só salvar o PerioChart no computador de vocês em formato PNG ou em PDF. Esse íconezinho aqui, ó, de impressora é para a gente salvar em PDF, como antes aparecia. Esse daqui vai nos dar a possibilidade de salvar, só que aí, olha só a diferença. Esse salvado aqui é em formato TXT. É um formato que é reconhecível por plataformas. É linguagem de computador, trocando em miúdos, tá? Para quê? Porque nessa nova atualização a gente vai poder salvar isso daqui no computador e carregar toda vez que a gente quiser para a plataforma. Por quê? Ela não reserva nenhum dado, ela não guarda, não armazena nada, nenhuma informação do paciente. Você só carrega ali na hora, faz a análise que você quer e salva. Ok, você pode salvar tanto em PDF, que a gente viu aqui, em PNG, nós vamos ver em qual opção que nós vamos fazer isso, inclusive é uma nova funcionalidade que veio aí, tá? Mas sem muito spoiler. Aqui a gente vai salvar em TXT, que é em um formato reconhecido por plataformas online, por programas de computador mesmo. E aí vocês têm essa opção de carregar esse material que vocês salvaram nessa opção aqui do lado, e ele já vai aparecer todo, o seu PerioChart. Ok? Então é muito mais fácil de guardar e demonstrar essas informações, tá? Essa é a primeira mudança que teve, esse fluxo de materiais dentro da plataforma PerioChart. Vamos ver o que mais que mudou por aqui, tá? São várias mudanças. Uma outra opção que vocês vão encontrar, principalmente quando vocês carregarem o documento de vocês no PerioChart, é aquele momento, então, onde eu salvei por essa opção aqui do lado. Então, salvou no formato TXT. E depois eu quero carregar de novo esse arquivo no PerioChart Online, para aparecer todos os gráficos, né? Eu ainda não salvei em PNG.
Beleza. Vai aparecer essa opção de display, que é quando eu vou carregar apenas um exame periodontal. Pode ser o primeiro exame, por exemplo, o de avaliação, certo? Ou pode ser o segundo exame, o reavaliação após 45 dias, por exemplo, e assim sucessivamente. Por quê? Essa outra opção aqui seria a minha segunda aba. Então, olha só que legal. Essa nova versão ela vai permitir que eu carregue não apenas um material, um exame realizado nesse PedioChart, como também um segundo. Então eu poderia carregar o meu exame de avaliação. Então, o primeiro momento que o paciente sentou na cadeira, eu fiz a avaliação periodontal. E eu posso carregar aqui o exame dele após a reavaliação. Então, após a aplicação da primeira etapa do tratamento periodontal ou depois de adotado todos aqueles procedimentos de adequação do meio, eu posso reavaliar esse periodonto. E aí eu tenho essa opção aqui do lado, esse overlay, que seria transpor esses dois periodontogramas, de forma que eu vou conseguir ver a evolução do tratamento desse paciente. O quanto as bolsas recuaram, quanto de sangramento que diminuiu, como que está o índice de placa desse paciente. Graficamente a gente vai ver isso tudo, como que funciona na prática, tá? Mas primeiro eu estou falando para vocês o que mudou. Então percebam, a gente já percebeu que o fluxo de materiais, de documentos, vai ficar bem melhor, tá? E eu vou ter a possibilidade de comparar um exame inicial, diagnóstico, com uma reavaliação após o tratamento ou após o início do tratamento. Então é muito mais palpável para mim a evolução desse tratamento desse paciente, se realmente está sendo efetivo, se eu tenho que alterar alguma coisa, tá? Então é mais uma coisa que foi alterada aqui. Continuando explorando as funcionalidades, as novas funcionalidades desse programa, desse PedioChart, aqui a gente tem um exemplo, olha só, dessa sobreposição que é possível. Nesse momento aqui, o que o profissional fez? Ele carregou tanto o exame inicial, como um outro exame, um outro periodontograma, para fazer a reavaliação, certo? E aí ele foi nessa opção overlay, que é fazer a sobreposição, contrapor esses dois dados clínicos, esses dois momentos clínicos, na verdade, e eu tenho isso daqui, olha só. O de verde é a situação inicial, então seria o primeiro exame daquele paciente. A gente vai ver isso no nosso teste também, tá? E o azul é como está agora. Percebam que dá para eu comparar onde que teve redução de bolsa periodontal, por exemplo, e diversas outras coisas. A gente já vai ver sobre isso, como que funciona, tá? E aí, olha só, uma outra funcionalidade também, ainda dentro dessa versão 2.0, é a possibilidade de eu ter acesso ao índice de placa e o índice de sangramento à sondagem de forma separada, de uma forma mais ilustrada. Percebam como fica muito mais didático eu perceber quais sítios que estão sendo mais acometidos, tanto aqueles sítios que estão retendo mais placa, vejam só, tem o vestibular palatino, o vestibular lingual, como também os sítios que estão sendo maiores focos de sangramento à sondagem. Essa daqui é uma visão 2D dessa situação clínica. A gente vai ver que essa plataforma, além dessa visão 2D, ela trouxe também uma visão 3D. Então, o objetivo dessa atualização, desse PedioChart, é justamente deixar a situação do paciente mais palpável e fazer com que a gente perceba as evoluções dentro do tratamento periodontal, não apenas para o profissional, mas para mostrar para o próprio paciente, para ele perceber o que está mudando, certo? Então vejam só, aqui seria a situação individual. Quando eu coloco para sobrepor, fica esse aspecto daqui, ó. Então eu consigo ver onde tinha acúmulo de placa e agora já não tem, a mesma coisa do sangramento, tá? Aqui a gente vai passar mais rápido porque nós vamos ver isso com detalhes. Uma outra opção que nós vamos encontrar também nesse PedioChart 2.0 é a possibilidade de transformar todas essas informações clínicas em gráficos e em porcentagens, em médias, para a gente ter um aspecto geral da situação desse paciente. Aqui eu não vou falar de um por enquanto, que nós vamos ver na prática como funciona, mas aqui só falando que eu posso ter tanto o aspecto geral, desde o número de dentes, o índice de placa, sangramento, profundidade de sondagem e ali as médias, certo? Então fica muito mais palpável, mais didático de compreender isso enquanto profissional e de passar para o paciente também, por que não, certo?
Aqui embaixo, aquela outra atualização que eu falei para vocês, que é a possibilidade de transformar isso em 3D também. E, nesse caso, eu posso fazer tanto de forma individual, como está sendo mostrado aqui, como também sobrepor essas situações clínicas, vejam só. Lembrando que sempre que eu vejo verde é a situação inicial e o azul é a nova situação clínica. Mais uma vez, eu tenho tanto o aspecto em 3D, como também a linguagem gráfica em porcentagens, onde eu consigo acompanhar de uma forma mais palpável, certo? Uma outra atualização é a possibilidade de gerar um QR Code, de acordo com esse PedelChart que vocês forem criar. Então, se eu quero acessar isso pelo meu celular ali na hora, basta fazer a leitura desse QR Code, o PedelChart já vai aparecer todo preenchido no meu celular, tá bom? Então, mais uma funcionalidade que vai facilitar o trâmite de informações e principalmente troca de informações entre profissionais. Aqui, por último, mais uma atualização que ele trouxe para a gente, que é a possibilidade de transferência direta de dados do gráfico periodontal online para um sistema de avaliação do quadro de saúde periodontal do paciente. Nós vamos ver essa funcionalidade. É quando, depois que eu preenchi o PedelChart, eu tenho a possibilidade de transferir isso para uma análise gráfica que vai falar para mim quais os riscos que esse paciente tem do ponto de vista periodontal e, melhor ainda, do ponto de vista saúde sistêmica. O que isso quer dizer para mim, ok? Vamos descobrir agora então na prática como que funciona, como que vai funcionar esse PedelChart 2.0. Pessoal, esse vai ser o aspecto inicial da plataforma, do novo PedelChart 2.0. Aqui só relembrando que o lançamento vai ser no dia 12 de maio, então no Dia Mundial da Saúde Gengival, Gum Health Day, que está descrito aqui pra gente, tá? Então logo mais vai ser liberado, fiquem de olho. Achei sensacional ser essa data, tá? E aí como que funciona? Num primeiro momento, parece ser o mesmo PedelChart que a gente está acostumado, certo? Errado! Porque vejam só, aqui em cima tem aqueles menus que nós conversamos e aqui na lateral também tem algumas funcionalidades que nós iremos conversar já já. Mas é basicamente tudo aquilo que eu já falei para vocês. Bom, como que funciona? O preenchimento manual desse PedelChart eu não vou fazer nesse vídeo, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando a preencher. E é basicamente a mesma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao registro de furca, por exemplo, qual grau de furca, 1, 2 ou 3, mobilidade, grau 1, 2 ou 3, tá? Aqui embaixo, assim como no PedelChart anterior, tem essas informações, vejam só, falando a questão do grau de furca. E aqui embaixo, o que isso quer dizer para mim do ponto de vista clínico? Vamos encontrar aqui, tá bem mais para baixo, olha só, eles falam tanto da angulação exercida durante a sondagem periodontal, como também o que esses códigos querem dizer para mim. Olha só, aqui em furca, então, eu tenho essas informações, então, grau 0, grau 1, 2 e 3, o que isso quer dizer para mim do ponto de vista clínico, da mesma forma a mobilidade dentária, olha só. Mobilidade, nenhum grau, né? Grau 0, não tem mobilidade. Grau 1 é mobilidade de até 1 milímetro horizontalmente. O grau 2, acima de 1 milímetro apenas horizontalmente. E o grau 3, quando eu tenho não só a mobilidade horizontal, como também uma mobilidade vertical. Isso daí a gente já sabe do ponto de vista clínico, tá bom? Mas caso vocês queiram uma colinha, aqui na plataforma tem. Como ainda não foi lançado, a versão que eu vou mostrar para vocês aqui é a versão em inglês, tá? Mas aí eu vou fazer uma explicação dos termos em português e assim que lançar também, o Christoph já pretende liberar a versão em português, que ainda está em finalização, beleza? Mas até o dia 12 ela já vai estar liberada para a gente utilizar. Então aqui, o Christoph ele me passou dois materiais, dois arquivos. Um arquivo que seria a simulação do exame inicial desse paciente, então um periodontograma inicial, e um outro exame, um outro documento, que seria a reavaliação desse paciente após 45 dias, justamente para a gente conseguir ver como que é feita essa comparação entre dois exames dentro dessa plataforma, certo? Aqui é aquele ícone para a gente salvar em PDF, esse daqui para a gente salvar naquele formato que é reconhecido por programas de computador, TXT, lembram? E aqui é onde eu vou carregar esses arquivos que eu salvei no meu computador. Então aqui eu vou carregar os arquivos que ele me passou, tá? Inicialmente eu vou carregar o exame inicial, que é esse primeiro que está aqui, ok?
E aí vejam só, a partir do momento que ele carrega, a plataforma já reconhece e já coloca todos os dados aqui. Esses dados são fictícios, é óbvio, mas são as mesmas informações que o PerioChart anterior pedia. A data do exame, os dados do paciente. Então, como aqui está no formato em inglês, vem o sobrenome primeiro e depois os primeiros nomes, a data de nascimento e o nome do profissional que realizou esse exame, né? Aqui eu vou marcar se é o exame inicial ou uma reavaliação, justamente para eu ter esse parâmetro de comparação, tá bom? E aqui estão descritas as informações gráficas de acordo com o que a gente já está acostumado, tanto do arco superior como também do arco inferior. Mas como que funciona isso na nova versão? Percebam que aqui eu carreguei apenas um documento, certo? Então eu tenho a visão apenas dele. Eu posso fazer aqui também o carregamento, o upload do outro arquivo, que seria a reavaliação após 45 dias. Vamos ver como que faz. Vou no mesmo local, carregar aqui, vou pegar o documento que já está salvo no meu computador e pronto. A partir do momento que ele é carregado na plataforma, essa outra janela já abre aqui para mim. Foi aquela que a gente conversou logo no início desse vídeo. Vejam, esse display de branco seria o exame inicial. Então, toda vez que a gente clica nele, ele aparece aqui para mim, olha só. E esse de preto, preenchido, seria a reavaliação desse paciente. As datas aqui não fiquem presos nelas não, que elas oscilaram um pouquinho. O importante são as informações clínicas que estão aqui para a gente, tá? Aqui aquele overlay que seria a sobreposição dessas informações clínicas. Então, quando eu clico nele, aparece aquele verde. Lembrando que o verde é a situação inicial, a situação clínica inicial do paciente, e o de azul é a nova situação que ele se encontra. Então, dá para a gente perceber onde teve uma melhora do ponto de vista periodontal. Beleza. Então, agora, com esses materiais, com esses documentos carregados na plataforma, no PerioChart, a gente vai descobrir o que de funcionalidade a gente tem de diferente do anterior, tá? Aqui em cima a gente já aprendeu como que funciona cada uma dessas opções, tá? Aqui, mais uma vez, salvar em PDF. Aqui eu vou salvar em um formato que é reconhecido por programas de computador. Nesse caso em específico, por essa plataforma. Esse daqui é onde vai aparecer o meu exame inicial, como está aqui para vocês na tela. Esse outro preenchido aparece a reavaliação desse paciente, vejam só, separadamente. Mas se eu quero sobrepor essas informações para comparação clínica, basta eu clicar nesse overlay que ele vai sobrepor essas informações. Então, onde aparecer verde para mim é a situação inicial do paciente e o que está de azul é a nova situação que esse paciente se encontra após o tratamento. Então, eu consigo perceber aonde teve melhora, ok? Isso daí a gente já está ciente. Agora, esses menus laterais aqui, o que cada um deles significa para mim? Esses três estão relacionados com salvar esse arquivo, esse PerioChart, em PNG. É uma opção que não tinha antes no PerioChart, aquela versão 1.0 não permitia isso, ele apenas permitia salvar em PDF. Então já facilita para a gente, porque vai salvar em formato de imagem de alta qualidade. Eu não vou precisar converter esse PDF em imagem, por exemplo, ou tirar print para eu colocar numa apresentação de slides ou em um plano de tratamento que eu queira mostrar para o paciente. O que cada uma dessas três significa? Essa primeira, que está toda preenchida, quer dizer que eu vou salvar uma imagem de todo o periodontograma. Essa aqui de baixo apenas do arco superior e aqui apenas do arco inferior. Vamos ver como que isso fica, reduzindo um pouquinho aqui, para vocês verem a proporção desse PerioChart que é tomada de acordo com a minha opção. Então aqui, olha só, a primeira opção ela pega todo o PerioChart, a segunda opção apenas o arco superior e a terceira opção apenas o arco inferior, ok? Então isso facilita para a gente porque permite com que a gente salve essa imagem com uma qualidade maior, sem a necessidade de ficar tirando print, que a gente sabe que perde um pouquinho da qualidade, ou até mesmo salvando em PDF para só então converter para imagem. Já é de grande ajuda do ponto de vista plano de tratamento, certo? Então, beleza. Aqui eu vou tirar dessa opção de sobreposição, não vai ser interessante para a gente nesse primeiro momento, tá? Vamos voltar aqui para o exame inicial desse paciente.
Essa quarta opção aqui é aquele panorama geral, tanto do índice de placa individual desse paciente. Então aqui eu tenho um aspecto 2D dessa situação clínica. Eu tenho uma previsão de como que está isso na boca do paciente, quais sítios que estão sendo mais acometidos, nesse caso aqui, que estão retendo maior número de placa, tá? Aqui na frente eu tenho a porcentagem desse índice de placa desse paciente, a data que esse exame foi realizado. Da mesma forma aqui embaixo, o sangramento à sondagem. Diferente daquela visão que nós temos no PerioChart 1.0, eu consigo ver aqui quais os sítios que estão realmente sendo acometidos por essa situação e qual a gravidade de cada um, tá? Aqui na frente, mais uma vez, essa porcentagem. O interessante é que eu consigo salvar isso também em PNG, tá? Então, para eu mostrar isso para o paciente ou guardar para comparar a evolução do tratamento, é super tranquilo. No caso da sobreposição, como que ficaria? Vamos marcar a opção overlay aqui em cima, para ele sobrepor, tá? Se está aparecendo verde, eu sei que está sobreposto. E vamos na mesma opção para ver como que fica. Olha só. Aqui ele já traz para mim, na direita, o índice de placa atual e de sangramento à sondagem desse paciente, mas eu consigo ver graficamente como que se deu essa evolução. Então, quais sítios que ainda estão retendo placa, eles estão marcados com azul mais escuro, e quais os sítios que já não estão mais retendo essa placa bacteriana, que é os que estão de azul claro. Então, onde eu percebo que está azul mais escuro, eu sei que deve ser o foco do meu tratamento nesse momento, porque os outros já estão caminhando para uma melhora. Beleza. A mesma forma, o índice de sangramento à sondagem, vejam só. Aqui eu consigo perceber que, por mais que teve uma melhora no índice de sangramento, ainda existem alguns sítios que estão retendo. Talvez porque tinham bolsa periodontal mais profunda, é uma opção, né? E é claro que o tratamento ele é um pouquinho mais demorado, sim. Mas a gente sabe que o tratamento periodontal ele depende principalmente da colaboração do paciente. Então, eu tendo esse recurso gráfico para mostrar para ele como está acontecendo essa evolução e quais as regiões que precisam de uma maior atenção, é mais palpável, é mais didático. Então, as chances desses pacientes colaborarem com o tratamento são maiores. Continuando a nossa exploração dessa plataforma, mais uma vez eu vou tirar a sobreposição, tá? Porque eu quero que vocês vejam como que fica apenas analisando o exame inicial ou uma reavaliação separadamente e depois como que fica isso quando a gente sobrepõe, tá? Então, voltando para o nosso exame inicial, vamos lá na nossa próxima opção, que é aquela opção dos gráficos que eu falei com vocês, tá? Nesse caso daqui, eu já tenho um aspecto geral da saúde periodontal desse paciente, do ponto de vista índices. Então, a gente tem aqui desde o número de dentes, o índice de placa, profundidade de sondagem, e aí os números, os milímetros dessa profundidade de sondagem, qual a porcentagem de dente que está sendo acometida por esse valor. E aqui embaixo eu tenho a média disso, então eu consigo perceber qual que é o valor médio de profundidade de sondagem desse paciente. Mesma coisa, retração gengival, tá? E o índice de sangramento, a sondagem também. Do lado direito eu tenho essa representação gráfica. Então, mais uma vez, fica muito mais didático de perceber como que está a situação periodontal desse paciente. Tá? Vocês vão ver que quando a gente sobrepõe, fica ainda mais legal. Mas aqui embaixo, eu consigo ter uma avaliação de como que está a profundidade de sondagem desse paciente. Nesse caso aqui não tem nenhum valor, porque os dados da reavaliação não estão presentes, tá? Essa parte aqui de baixo era mais interessante quando eu faço sobreposição, porque não tem valor para comparar aqui, apenas o exame inicial. Mas aqui em cima eu já tenho um panorama de como que está essa situação inicial. Quando a gente sobrepõe, como que fica? Vamos voltar lá. Mais uma vez, nessa opção overlay, eu vejo que ficou verde ali, eu sei que está sobrepondo. Vamos lá nos gráficos de novo, para ver como que fica. Olha só. Quando a gente vai analisar a sobreposição dessas informações, fica ainda mais interessante. Por quê? Eu consigo comparar aqueles índices que foram avaliados inicialmente, vejam só, tanto o número de dentes,
No caso desse paciente, ele começou com 27 dentes, terminou com 24. Provavelmente porque esses dentes já estavam com uma perda óssea considerável, então não tinha como recuperar. Ou por algum outro motivo, mas nesse caso provavelmente associado à doença periodontal, tá? Mesma coisa o índice de placa, eu consigo comparar aqui. A profundidade de sondagem também, tá? E aí a gente tem valores extremos, que são alerta vermelho para a gente e para o paciente, é claro, tá? A média dessa profundidade de sondagem, então mais ou menos ali em torno de 4,6 milímetros que estava inicialmente. Depois pulou para 2,9. Do ponto de vista clínico, é uma evolução tanto do tratamento, né? Mesma coisa das retrações, eu tenho esse valor inicial como o valor da reavaliação também. E o índice de sangramento à sondagem, tá? Olha só graficamente como que isso fica interessante. Aqui em cima, a saúde oral desse paciente, considerando o índice de placa, reduziu bastante, nós conseguimos perceber isso. Esse aqui de baixo já é com relação à profundidade de bolsa, veja só. E aí, quando vai aproximando de valores acima de 3,5, 4 milímetros, já começa a acender um sinal vermelho aqui. Mas como teve uma evolução do quadro desse paciente, uma redução dessa média de bolsa, olha como que o sinal vermelho diminuiu. Porque realmente a média passou a ser 2,9 milímetros, né? De profundidade de sondagem. Por mais que ainda estejam presentes algumas bolsas periodontais que demandem atenção, porque a gente viu que o índice de sangramento ainda está presente em alguns sítios, assim como o índice de placa, mas já é uma grande evolução. E o paciente precisa entender isso, para ele saber quais que são os próximos passos. Aqui embaixo, como eu já tenho valores comparáveis, o estado inicial desse paciente e a reavaliação, graficamente eu consigo compreender isso também. Mais uma vez, o que está de verde é a situação inicial desse paciente. Olha como que os valores estavam altos no caso da profundidade de sondagem. Vejam a redução disso. Tá? Então isso é interessante. Aqui embaixo a mesma coisa. Então eu consigo ver de uma forma geral, em um panorama geral, como que a situação desse paciente está no exato momento em que eu estou avaliando. Mais uma vez eu consigo salvar essas informações em PNG para guardar no prontuário desse paciente, ok? Mais uma vez, vamos tirar a sobreposição, vamos deixar um exame só para ter o aspecto individual. Vamos ver qual que é a próxima funcionalidade. É aquela do 3D que a gente conversou, olha só. A gente tem lá em cima a possibilidade de uma visão 2D da situação clínica do paciente. Nesse caso, eu já tenho essa visão em 3 dimensões. Então fica ainda mais real para mim a situação clínica. Também consigo salvar isso no meu computador, é claro que não no formato de imagem, tá? Esse é um formato um pouquinho diferente, até porque está em movimento. Mas vamos ver sobreposto como que fica o aspecto 3D. Overlay. É nesse cubo daqui, ó. Olha lá. Como agora eu tenho valores comparáveis, eu consigo ver isso tanto aqui no aspecto 3D, como também aqui embaixo, ó, nos gráficos. Como sempre, o verde indica para mim a situação inicial e o azul a situação atual desse paciente. Aqui do lado eu tenho isso de uma forma mais detalhada. Onde que eu tive evolução ou onde que continuou a mesma coisa. Beleza? Consigo salvar isso aqui também em PNG. Agora, ficou faltando aquela última atualização, que foi a possibilidade de transferir esses dados para uma ferramenta que vai avaliar o risco periodontal desse paciente, considerando também a saúde sistêmica dele. O que esses valores querem dizer para mim? Vamos tirar da sobreposição e vamos levar lá para o exame inicial, para a gente ver o que ele entrega para a gente nesse gráfico. É essa última opção aqui, ó. Essa aqui de cima a gente já vai conversar sobre ela já já. Só que primeiro eu quero mostrar essa do gráfico. Ele vai abrir uma nova janela, tá? Dá esse aviso aqui. E aí, ele apresenta pra gente um gráfico com relação ao risco periodontal desse paciente e o risco de algumas complicações sistêmicas. Olha só, então aqui eu tenho os riscos de perda desses dentes, de acordo com a evolução desse gráfico, e também algumas classificações de acordo com alguns modelos que eles utilizam. Vamos sobrepor para ver como que fica essa análise. Então vejam só,
Nessa janela, ele já mostra pra gente quais que são os riscos com relação ao quadro de saúde periodontal desse paciente, inclusive o risco de perda dentária, muito a ver com a prevalência das bolsas periodontais e a perda de tecido ósseo, né, que é o suporte do dente na boca. De acordo com isso, ele vai entregar para mim algumas classificações também, de acordo com alguns critérios que são adotados pela plataforma. O mais importante para mim nesse momento é esse gráfico daqui, ó, que ele inclusive entrega a possibilidade disso interferir na saúde sistêmica do paciente, tá? Aqui embaixo eu tenho a descrição disso. Como ainda não foi lançado oficialmente, esse idioma que está aqui é alemão, tá? Eu não sei se eu vou conseguir traduzir isso aqui agora, vamos ver. Eu acho que o tradutor não vai conseguir. Fica muito bagunçado. Mas provavelmente aqui embaixo eu vou ter a descrição de acordo com cada classificação que aparece aqui para mim, ó. Então aqui eu tenho graficamente o que essa situação clínica quer dizer para mim, e embaixo a explicação de cada uma dessas categorias. Ok? Isso também eu consigo salvar no meu computador. E se eu quiser imprimir e deixar no prontuário do paciente. Ou agora com as fichas online, virtuais, eu posso deixar no drive daquele paciente, para ir evoluindo o caso à medida que eu for tratando a saúde periodontal desse paciente, tá? Vamos fechar aqui e voltar para a nossa tela inicial, porque eu preciso mostrar essa outra funcionalidade ali que eu deixei por último. Vejam só, quando eu deixo sobreposto, ela não fica clicável para mim. Ela não é funcional na sobreposição. Por quê? Essa função aqui é nada mais, nada menos do que gerar um QR Code para eu conseguir acessar esse PerioChart no meu celular. Eu quero mostrar para um professor para discutir o caso ou mandar para algum outro colega. Eu não consigo mandar a sobreposição, tá? Para isso eu preciso mostrar o panorama individual de cada um deles. Vejam só, como eu tirei da sobreposição, a opção já aparece clicável para mim, então eu vou clicar e o QR Code ele vai aparecer logo aqui em cima. Basta eu apontar a câmera do meu celular que ele vai abrir o PerioChart que vocês acabaram de construir na plataforma, tá? Lembrando que essa plataforma ela não armazena nenhum dado. Então, se vocês não salvarem isso daqui, todos esses dados vão ser perdidos, tá? E como que eu posso salvar essas informações? Eu tenho várias formas de fazer isso aqui. Eu posso salvar como PDF, que é essa primeira opção que já existia na versão 1.0. Eu posso salvar no formato TXT, que é um formato que é lido por programas, sites da internet. Nesse caso daqui, esse formato ele vai ser lido pelo PerioChart. Então, se vocês quiserem salvar esse panorama inicial aqui, porque foi o exame inicial, beleza, vocês acabaram de atender o paciente, salva nesse formato, porque depois, quando vocês reavaliarem esse paciente, vocês vão jogar essas informações aqui para o PerioChart e vão na opção sobrepor. Então, vocês vão conseguir comparar como que estava o estado de saúde periodontal desse paciente no início e como que ele está agora. Ou porque o tratamento foi finalizado, ou porque vocês estão na metade do tratamento, para avaliar a situação do paciente, se teve evolução ou não desse caso. Ok? E aí, ó, eu não consigo salvar a sobreposição nesse formato. Eu sempre vou preferir salvar individualmente, tá bom? É mais fácil também. Mas eu consigo salvar essa situação tanto em PDF como também os arcos separadamente. Posso salvar o PerioChart todo em PNG, como também apenas o arco superior ou o arco inferior. Isso pode estar sobreposto ou individualmente, tá? Eu acho melhor, particularmente falando, salvar individualmente e a sobreposição deixar para depois, tá? Porque às vezes, dependendo do tempo de avaliação, não teve uma evolução tão gritante assim, então não é tão palpável, não é interessante eu salvar ainda, tá? O legal é que o paciente consiga ver a evolução desse tratamento, ou se não, o porquê que ele não está evoluindo e onde que precisa de uma atenção maior, tá bom? Eu acho que essa atualização ela veio justamente para mostrar isso pra gente, a importância de ser um pouquinho mais didático e que o paciente entenda de fato a doença periodontal.